Cada jogo será uma decisão a partir de agora. E o Plata? Por que realmente, de fato, o Plata não jogou? E ele pode ser dúvida no jogo contra o Corinthians. E também, meus amigos, o Arrascaeta faz cobranças ao time, faz cobrança aos jogadores. E também acabou o problema. O Flamengo assinou. Saudações rubro-negras. Que bom estar com vocês nesse vídeo de hoje para falar aqui das notícias do nosso Flamengo. E já peço a colaboração de você, se você é rubro-negro, se você é rubro-negra, já peço aí a tua inscrição aí para ajudar o nosso canal a subir cada vez mais. Coloca o dedão aí, você não vai pagar nada, de graça. Mete o dedão aí, porque assim você vai estar ajudando o nosso canal com a tua inscrição. Tá legal, meu amigo? Conto com você. Não deixa de dar o like é importante para o crescimento do nosso trabalho. Assim também, acione o sininho para você ter as notificações de vídeos e lives que fazemos todos os dias aqui no nosso canal. E também coloque aqui a sua opinião de tudo que você está achando das notícias que estamos trazendo sobre o Flamengo. Já quero começar, meu amigo, falar do jogo. Vamos falar um pouco do jogo de ontem, né? Olha só, dos males os melhores. Por quê? Apesar do Flamengo ter necessitado da vitória ontem, ficamos no empate de 0-0, mas não caímos na rede da LDU, ok? Porque é como se fosse uma teia de aranha. A LDU arrasta o seu adversário para a altitude e ali ela faz o jogo dela. O Flamengo, apesar de não ter ganho a partida, que seria um excelente resultado, o empate também não foi o dos piores, porque fica meio que embolado. E amanhã, quem sabe, pode embolar mais ainda. Por quê? O Flamengo agora tem 4 pontos, o LDU tem 5 pontos, né? E o Central de Córdoba tem 4. Só que o Central de Córdoba joga amanhã com o Deportivo Táchira. E quem sabe um Táchira ainda achando que pode ter chance, por ainda ter 4 jogos, que eles têm um jogo a menos, pode ser que eles queiram complicar e tentar subir na tabela, arrumar aí um empate amanhã com o Central de Córdoba. Lógico que a gente já começa a entrar naquele esquema de como é que vai ser, como não vai ser agora, fazer cálculos e tudo mais. Mas o Flamengo ainda só depende dele. O Flamengo jogar na altitude não é fácil. O Flamengo dominou o jogo, jogou melhor do que a LDU, mas qual é a situação, como eu falei? A LDU tem mania de arrastar, cansar o adversário e assim vencer o jogo. Não conseguiram fazer isso, apesar dos 20 minutos, 25 minutos do segundo tempo, né, na parte final do jogo, a LDU começou a sufocar mais, o Flamengo começou a sentir as pernas, faltou um pouco de fôlego, assim como o Gerson falou, das dores de cabeça, da pressão que é jogar na altitude, e a LDU aproveitou aqueles minutos finais, deixou o Flamengo jogar, deixou o Flamengo cansar, para tentar impor um ritmo. Por muito pouco, né, a LDU não faz aquele gol de cabeça, né, que passou ali rente ao travessão, mas o Flamengo, apesar da LDU, né, querer criar aquele clima, né, de cansar o adversário, o Flamengo foi um time que resistiu. Bom, a questão é o seguinte, o Flamengo só depende dele agora. Ainda depende dele para não entrar na matemática. Vamos jogar agora contra o Central de Córdoba na Argentina. É necessário vencer, porque aí nós temos os 2 jogos de volta contra o Táchira, no Maracanã, que nós vencemos na casa deles, e contra o LDU no Maracanã. O Flamengo tem que jogar essas 3 partidas como se fosse final de campeonato. E o Arrascaeta, no campeonato, falou isso, no vestiário falou isso, que agora essas partidas só depende do Flamengo, ou seja, jogar cada partida como se fosse uma final. Uma final. O Flamengo tem 9 pontos aí para disputar. 9 pontos, né? Contra o Central de Córdoba e os 2 jogos no Maracanã. É necessário vencer esses 3 jogos para que possa pontuar e ainda se classificar. Se o Flamengo se complicar com o Central de Córdoba, aí, infelizmente, nós vamos ter que entrar naquela matemática e depender dos outros times. Mas
Vamos torcer que ainda o Flamengo está vivo, super vivo, o campeonato ainda, a chave do Flamengo ainda está um pouco embolada e pode embolar mais ainda amanhã. A verdade é essa. O Táchira ainda respira, pode respirar, né, e achar que pode vencer o Córdoba e as outras partidas. Então vamos esperar o resultado de amanhã, mas o Flamengo, nesses 3 jogos, nessas 3 partidas que restam, o Flamengo tem que dar o corpo e a alma para poder depender única e exclusivamente dele. Meus amigos, a questão do Plata, né? Todo mundo esperava o Plata, porque o Plata, ele é do local, ele é nativo do local. Então ele já está acostumado com a altitude, está acostumado com o rarefeito. Era a esperança do Flamengo ali, um jogador que cansasse menos pelo costume do local, por ele ser do local. Mas durante o treino ele sentiu a questão ali do joelho, o médico ficou observando para saber se ainda poderia ser só uma questão de uma dor passageira, mas não teve como participar da partida. E como está a situação do Plata agora? Bom, o Flamengo vai observar o Plata nesses restantes, nessa quarta, quinta, sexta e sábado, que é véspera do jogo contra o Corinthians. Ainda há dúvida se o jogador Plata poderá jogar ou não contra o Corinthians, tá? Não é uma lesão, é apenas uma má disposição, uma dor local no joelho, que o Flamengo vai passar ali por fisioterapia com o Plata, vai cercar ele com o tratamento para ver se há tempo hábil para ele se recuperar e jogar contra o Corinthians. Fez uma falta, até porque era a chance ali da gente ter um jogador nativo, e sempre um jogador nativo que já conhece o local, está acostumado com aquela pressão, né, pudesse ser tipo uma locomotiva para o Flamengo, porque realmente, de fato, meus amigos, a altitude, tanto o Muriquito como a gente jogou, como o La Paz, que são altitudes muito fortes, e isso realmente, de fato, chega uma hora que falta o fôlego, dá o cansaço e a pressão é muito grande, mas vamos aguardar e nós vamos atualizando sobre a questão do Plata. Finalmente o Flamengo assinou. O que o Flamengo assinou? Bom, vocês sabem que uma empresa comprou por um preço milionário o jogo do Flamengo com o Botafogo da Paraíba, né? Que ia ser na Paraíba, mas agora foi vendido para São Luís. Mas aí a questão é o seguinte: foi vendido, o Botafogo da Paraíba vendeu, mas precisava da assinatura do Flamengo, porque são as duas equipes, então elas têm que se conversar e tudo tem que ser os pingos nos is. Bom, havia aquela demora porque o Flamengo queria saber qual é a vantagem que ele receberia em vender esse jogo para São Luís. E vantagem de quê? Primeiro, sobre o sócio-torcedor. Quanto é que seriam esses ingressos aí para o sócio-torcedor? Qual é a vantagem que teria de ter os ingressos extras para que não pudesse prejudicar o torcedor do Flamengo, como estava sendo prejudicado lá na Paraíba, em que o CEO deles, o presidente deles, colocando uns ingressos absurdos. Bom, mas aí tudo foi conversado com essa empresa, o Flamengo gostou da proposta, vai facilitar mais o torcedor de São Luís, aí do Maranhão, e aí o Flamengo finalmente, no final da tarde de ontem, veio e assinou o contrato, e agora o jogo será realmente, de fato, em São Luís, esperando a conclusão da CBF de ir lá e concordar na mudança do jogo e assim finalizar tudo. É lógico que a CBF vai realizar isso, é uma questão de hoje ou amanhã no máximo, mas o que o Flamengo queria é saber a vantagem que ele receberia em receber o dinheiro, né, que o Flamengo recebe parte da renda, e também a vantagem que o torcedor do Flamengo poderia ter nessa venda, nessa troca de jogo, mas foi tudo resolvido e assinado. Vamos ficando por aqui, meus amigos. Não deixa de seguir o nosso canal, dar o teu like e ajudar a gente aí a colocar a tua opinião. Saudações rubro-negras.